Olá pessoal, eu sou o Dr. Vitor, sou médico urologista aqui da Clínica Veridium e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco mais sobre um tema que aflige muitos homens, desde a adolescência até a idade adulta, a fimose. Bem, a fimose consiste ali realmente na dificuldade de exposição da cabeça do pênis, né? Às vezes ela pode estar presente desde a infância, às vezes ela é solucionada por uma cirurgia pediátrica, e em alguns homens, infelizmente, ela se perpetua para a adolescência e para a idade adulta, justamente ali em função de uma vergonha que alguns desses homens têm em expor esse problema ali no início da vida, né, para sua família e tudo, e às vezes eles têm essa dificuldade da exposição da cabeça do pênis, propagando aí para a vida adulta. Existem alguns outros tipos de situações que podem estar gerando fimose, né, mesmo em homens que tenham conseguido expor a cabeça do pênis em algum momento da vida, dentre as quais infecções, né, infecções sexualmente transmissíveis, às vezes ali algum tipo de inflamação da pele do prepúcio, que é justamente a pelezinha que cobre a cabeça do pênis, né? Existem alguns pacientes que têm doenças mais raras, como por exemplo, a balanite xerótica obliterante, que é relacionada ali ao vitiligo, que também pode estar gerando essas aderências. Mas por que ela é tão perigosa, a fimose, no homem, né? Bem, ela consiste realmente nessa aderência do prepúcio ali na região da glande, que é a cabeça do pênis, inibindo a exposição da cabeça durante, por exemplo, uma manobra manual ou na própria relação sexual. Bem, e é de conhecimento de todos que a higiene masculina deve ser sempre priorizada, realizada diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, por todos os homens, porque é justamente a falta de higiene no pênis que é o principal fator de risco para uma doença tenebrosa, que é o câncer de pênis, né? Então, algumas pessoas acham que o câncer de pênis vem em função de uma predisposição genética, às vezes de uma infecção por um vírus ou HPV, por exemplo. Isso tudo pode estar relacionado? Pode estar relacionado. Mas o que a gente observa é que o câncer de pênis ele é mais comum em pessoas que não têm hábito de higiene ali do pênis diariamente, infelizmente nos homens que têm fimose, porque nesses homens a pele vai estar sempre cobrindo a cabeça e ele não vai ter maneiras de lavar ali o pênis, né? Então a mucosa da cabeça vai estar sempre em contato com bastante sujeira, o próprio esmegma, né? Que são secreções que contêm ali células mortas, proliferação bacteriana, que em contato com aquela mucosa vão estar gerando, né, uma série de mutações genéticas da camada basal que, quando acumuladas, viram o temido câncer de pênis, né? E eu acho que esse é um tema muito importante no Brasil, porque o Brasil é justamente o país do mundo com a maior incidência de câncer de pênis. Então, depois que eu falei que isso se trata aí da questão da sujeira, alguns homens podem achar, mas isso deve ser mais comum em países onde as pessoas não têm tanto hábito de higiene quanto o Brasil, por exemplo, talvez ali na Ásia, na Índia, mas não é o fato. O fato é, o Brasil é o país com a maior incidência relativa de câncer de pênis. E isso se dá justamente, muitos homens, pela questão da fimose e outros, inclusive, pela dificuldade ali em estar se higienizando. Bem, mas todo paciente que tem essa dificuldade de estar expondo a cabeça do pênis tem que ir na consulta com o urologista para passar por uma avaliação individualizada. Alguns casos, dependendo da idade do paciente, podem ser tratados com a aplicação de cremes tópicos, mas em outros casos será necessária a realização da cirurgia de postectomia, que é a famosa, conhecida por outros nomes também, como a circuncisão, mas aí de uma forma técnica, a postectomia, que vai ser justamente a retirada do excesso de pele ali da cabeça do pênis. E eu costumo falar para os meus pacientes que essa é uma cirurgia que deve ser considerada como uma plástica do pênis, porque ela vai alterar bastante toda a questão funcional também do pênis. Então, em alguns países do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, alguns países muçulmanos, essa cirurgia é feita de rotina em todos os meninos após o nascimento, né? Aqui no Brasil, em países de uma cultura mais latina, isso não é muito realizado.
Alguns homens vêm buscando essa cirurgia até pela questão estética. E para isso eu sempre falo no consultório. Você tem que enxergar isso como uma plástica do pênis. Vai estar alterando ali a parte estética, pode estar alterando a parte funcional, né? Se você não tem, por exemplo, a fimose, é importante ressaltar que essa cirurgia pode estar gerando ali uma diminuição da sensibilidade da cabeça do pênis, né? E é importante que o paciente seja informado disso numa consulta personalizada. E também saber sobre o pós-operatório, que tende a ser um pouco mais complicado do que outras cirurgias urológicas mais simples, como por exemplo a vasectomia. Então, durante a cirurgia da postectomia, né, a retirada ali da pele, do excesso do prepúcio, é necessário muitas vezes a realização de uma anestesia local e para isso a gente infiltra o pênis com anestésico, né? Então, pela própria cirurgia e pelo tipo de anestesia utilizado, às vezes nós temos um edema, que é um inchaço do pênis, que pode ficar ali por até um mês, por exemplo, né? Existe a necessidade desse homem ser instruído sobre os cuidados pós-operatórios, né? A necessidade de não estar fazendo relação sexual, evitando a masturbação ali no primeiro momento, talvez ali durante o primeiro mês, justamente para ter um resultado pós-operatório mais adequado, com mais finalidade estética satisfatória. E após esse procedimento, nos homens, por exemplo, que têm fimose, nós esperamos o excelente resultado, que vai ser a possibilidade dele estar realizando sua higiene com mais frequência, com mais assiduidade, está evitando aí esse problema que é muito comum, né? Infelizmente muito comum relativamente aqui no Brasil, né? Em comparação com outros países, que é o câncer de pênis. Que este sim é mais complexo. Muitas vezes existe a necessidade até de amputar parte ou às vezes até o pênis inteiro nesses homens que têm o câncer de pênis. Então, nós temos que estar sempre aí, né, atentos à nossa higiene diária, ao autoexame, no exame com o urologista, para verificar se existe algum tipo de fimose que possa ser tratada, né? E mesmo você que tem o hábito de higiene, que não tem fimose e que queira realizar essa cirurgia por um fim estético ou funcional, também é interessante estar comparecendo ao consultório para que a gente possa avaliar o seu caso de uma forma personalizada, numa consulta com muita atenção e poder estar propondo o tratamento mais adequado para o seu caso. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu comentário, o seu like aí e qualquer dúvida será o nosso prazer solucionar.